Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Clinicast, aqui direto do CIOSP muito legal, bombando, cheio pra caramba. E a gente está aqui hoje com uma super convidada, a doutora Ana Laura Fontana, nossa parceira em um bom tempo, né, doutora? Um bom tempo. E eu acho que vai ser aí uma grande conversa que vai ter hoje à tarde, agora aqui no Clinicast. Com certeza. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma grande honra e um grande prazer estar aqui. Luiz pode ter certeza disso. O CIOSP já é um evento revolucionário como um todo, né, que agrega muito a odontologia. Eu tenho certeza que o nosso papo vai gerar muitos insights positivos para a turma que está nos assistindo. Muito bom, muito bom. E para quem não conhece a doutora Ana Laura, né, ela é assim, como eu posso dizer, é um ícone da harmonização orofacial, né, aqui no Brasil. Está há muito tempo nessa jornada. E é uma jornada que ela vai contar um pouquinho essa história pra gente, né, doutora? Claro que E sim. tem muita coisa, muito aprendizado. E também, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro e tudo espera da gente. Maravilha. Mas pra gente começar, doutora, que tal se apresentar, falar um pouquinho mais aí sobre você? Pode deixar. Pra gente? Perfeito, pessoal. Então, eu sou Ana Laura Fontana, sou formada em odontologia, formei em 2015, quando basicamente o mercado da harmonização facial não existia, né? Nós tínhamos aí uma marca de toxina botulínica, uma marca de ácido hialurônico e era muito utilizada a fins funcionais, né? Eu sempre fui, digamos que eu sempre tive um perfil um pouco desbravadora para as coisas, eu acho, sabe, Luiz? E aí, né, me lembro na época de faculdade, assim, já emendando um assunto no outro, na época de faculdade, me lembro que um professor meu, poxa, a gente vai dar um curso para 2 alunos de Botox. Ainda dentro da faculdade? Dentro da faculdade, ele era meu professor de implanto. Certo. E aí ele falou assim, você não quer ir lá assistir? Eu, bora, eu vou. Acabou que eu virei monitora, né? Hoje ele não dá mais aula, enfim, né? É uma pessoa muito querida para mim. E um dia ele falou, vou fazer uma bichectomia, vem acompanhar comigo no consultório, me auxiliar. Falei, bora, vou, sabe? Sim. E aí acabou que, enfim, me apaixonei pela área. Antes de eu me formar em odonto, isso é algo bem curioso, porque isso eu acho que diz muito sobre... enfim, as nossas capacidades que vão sendo desenvolvidas, né, Luiz? Assim, antes de me formar em odonto, eu trabalhei como corretora de imóveis, isso pouquíssima gente sabe. Então, trabalhei em outros segmentos também, que foi muito bacana para mim me desenvolver. Aprendizado, né? Exatamente. Me desenvolver em vendas, me desenvolver na comunicação, ser mais objetiva, né? Entender mercado, coisas que antes eu não entendia. Eu era uma menina, me formei com 21 anos, né? Então, assim, e aí a partir disso, entrei na harmonização, né, com tudo, lá desde 2015 para 2016. E é muito 2016 a harmonização? Formei final de 2015 e entrei início de 2016, né? Já começou trabalhando com harmonização. Já com harmonização. Que estava longe de ser uma especialidade, não tinha nada. Não tinha nada. Na verdade, eu brinco que assim, era um mato, né? Era uma floresta amazônica. Mato alto. Mato alto que a gente, eu e outros profissionais, assim, a gente começou a desbravar esse mercado e vendo no que ia dar. E deu muito certo, né? Tanto que estamos aí hoje. Então, assim, naquela época tudo era muito difícil, né? E aí, quando você vê hoje o movimento de mercado atual, gente, era problema com o conselho. A gente não podia botar foto de antes e depois. Você não podia falar nada sobre isso, né? Você não tinha, a gente não tinha marcas apoiando, não tinha nada, tinha uma marca ali, uma marquinha aqui e deu. E não deu um frio na barriga, alguma coisa assim, de pensar, como é que eu vou entrar nessa área que tem tanto desafio, tanta coisa... Eu posso te dizer, Luiz, que assim, eu não sei, eu sempre tive isso muito em mim, sabe? De ter algumas coisas de intuição, sabe? Eu acho que a gente vai desenvolvendo e a maturidade também nos traz isso. Na época eu era muito mais nova, hoje tenho 31, na época eu tinha 21, então pensa. Poxa, eu tô começando, na época eu fazia lente de contato ainda, fazia algumas coisas dentais. Só que daí o mercado foi me puxando para isso. Então assim, foi muito engraçado que eu abri meu consultório já dando aula.
Então eu abri meu consultório num domingo, pensa só que loucura. Hoje pensando, né? Num domingo, dando aula para 2 alunos sobre harmonização. Tipo, gente, Que ano isso? Tu entende? E não foi nem atendendo paciente, foi dando aula. Caramba. E eu, assim, uma menina, tipo, e a galera, não, mas você tem que mostrar isso que eu falava no Instagram, já gravava stories, né? Algumas coisas que hoje tem muito mais ferramenta nos stories, na época as pessoas não usavam tanto. E aí as coisas foram indo numa velocidade muito grande, e depois ali de uns 3, 4 meses, peguei a sala de trás e expandimos a parte educacional, depois mudamos de espaço novamente, mas assim, deu sim frio na barriga, mas eu vi que de certa forma era uma oportunidade. Sim. E eu então acho você sentiu que tinha uma energia puxando ali, que assim, que É. tava dando certo e cada vez tinha mais demanda. Exatamente. E tu entende que assim, eu não sei, é uma questão vibracional. Eu acho que quando, tipo assim, quando as coisas estão para dar certo, elas dão. Você entende? Então, ela vai te encaminhando para aquilo. Então, tipo assim, poxa, eu abri o meu espaço dando aula. Aí expandiu. Aí a demanda reprimida começou a aparecer. Daí o problema com o conselho também começou a aparecer, né? Sim. Mas assim, uma coisa foi puxando a outra. Então, assim, cara, isso aqui vai dar certo. E aí, no início, logicamente, né? A gente não tinha técnicas tão aprofundadas como tem hoje. Não tinha produtos, os slides era o mesmo que montava, era um mato que a gente estava desbravando aí, que eu comecei a desbravar esse mato e hoje tenho um orgulho gigantesco, assim, que eu me lembro, eu estava num CIOSP até em 2019, quando virou especialidade, eu falei, bah, massa, virou especialidade agora, já estamos aí há quase 4 anos, virou especialidade. Me lembro que daí, em Santa Catarina, a gente foi a primeira turma, eu abri a primeira turma de especialização em ROF de Santa Catarina. E aí a gente chegou na escola a formar 7 turmas de especialização, 17 turmas de residência, além de todos os cursos livres, né? Então, somando-se aí mais de 30 mil alunos. Então, é muita gente, né? Isso com online junto também. E aí... Tudo na vida eu acho que são desafios, assim, na época da pandemia foi um período extremamente desafiador também, que eu disse, gente, o que eu faço, né? Quando a gente tem empresa é diferente. Sim, com certeza, muda Você tudo. Você pensa assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito. A gente que empresa tem que dar um jeito, então tem que fazer, né? Eu me lembro, eu gosto de contar essa história porque eu fiquei 30 dias na época de pandemia trancada dentro do estúdio gravando o curso. Assim, trancado entre aspas, né, claramente, mas assim... Era pauleira no curso, pauleira e filmando. vamos gravar. Tava com alguns cursos gravados, toxina preenchedor, bioestimulador. E até esse momento você não tinha nenhum curso online? Nenhum. Todo curso presencial, todo no teu presencial. instituto? Tudo presencial. E aí, claro, começou, as pessoas estavam trabalhando mais, então não tinha demanda, tinha funcionário. Sim, a conta vem para pagar. A conta vem, e aí o que você vai fazer? Cara, eu disse, gente, bora, eu vou tentar. Seja o que Deus quiser. E aí, e não era uma realidade dentro da harmonização facial um ensino híbrido, um ensino online. Porque assim, ó, a gente está falando de dentista. Todo dentista gosta de ir pro curso, né? Exatamente, é diferente, é diferente. Então, assim, eu peguei, gravei ali os cursos. Eu me lembro que na época eu até liguei para alguns amigos da área e falei, daí algumas pessoas, não faz isso, poxa, não sei o que. Falei, gente, quer saber? Eu preciso. Dane-se, sabe? Vamos pra encarar, cima, vamos encarar, vamos ver o que vai dar. E bombou. Que legal. Então, assim, hoje já é uma realidade, hoje as pessoas já consomem, hoje o mercado já mudou, né? Mas, assim, eu vejo que isso foi uma virada de chave muito grande, assim, pra mim. Eu tive várias, né, Luiz? No processo, assim, de amadurecimento também. Enfim, isso foi uma das coisas, né, que fez eu amadurecer bastante. Então também. A gente vê encarar sempre, né? Quando vem um problema, vem um desafio, não importa em que momento que a gente está, a gente consegue fazer uma coisa diferente, porque você já tinha muito sucesso com a tua clínica, com teus cursos, estava muito bem lá em 2020 com a pandemia, mas chegou um momento que, e aí, o que nós vamos fazer agora? E aí? Exato. Então é aquele momento de buscar uma coisa diferente, utilizar tudo que a gente tem de experiência já, né? Porque você já tinha muito conteúdo. Claro.
e é só um meio diferente, né? Mas claro, teve que reaprender muita coisa também Sim. nesse momento, né? Eu acho que na verdade assim, né, a gente nas adversidades é que a gente de certa forma evolui, Exato. né? Uhum. Então assim, na época, daí começou a dar muito certo, estudou online, Aham. e aí eu comecei, aí a gente até brinca, assim, tem gente que chora e tem gente que vende lenço, Aham. né? Então assim, claro, o período da pandemia foi um período muito triste para muita gente, Sim, sim. perderam muitos familiares, né? Não é essa a questão. Mas assim, eu gosto de contar a história como uma questão de inspiração mesmo, para as Uhum. pessoas. Hoje até eu estava dando uma palestra e via, tipo, eu sempre pergunto, quem já é formado, quem já é da área, quem é estudante. Uhum. Aí umas 2, 3 meninas levantaram que eram estudantes, assim, daí no final da palestra eu falei, assim, para todo mundo ouvir, eu falei, olha, eu me lembro da minha época de graduação, que eu fazia parte de projeto de iniciação científica para ganhar uma graninha, assim, Aham, sabe, aham. ali. Sempre fui metida, né? Fazia parte liga acadêmica e não sei o que, não sei o que. Vinha no CIOSSE, participava de palestra, sabe? Tava sempre em movimento, queria criar network. E eu falei para elas, mas tô no 5º período e tal. Eu falei, cara, mas você vai ver lá na frente como isso vai fazer diferença. Uhum. Porque você tá à frente. Sim, sim. Você tá à frente não é só dos seus colegas, você tá um pouco à frente, entende? Você tá tendo contato com outras pessoas, você tá trocando, você tá gerando conexão, você tá E é o se que aconteceu com você, desenvolvendo. né? E é o que aconteceu Às comigo. vezes a oportunidade vem por você estar ali. Você contou do teu professor, Exatamente. não é? Não é ele que te trouxe lá para a Exatamente, área, exato. porque você estava ali, né? Então acho que isso daí ele Exatamente. viu uma menina que estava interessada, buscava coisas diferentes. Ele viu assim, pô, essa aí é diferente. Aham, Porque aham, eu ficava até mais tarde na aula, eu era a aluna que fazia resumo meio que pra turma, que eu aham, sempre gostei muito de escrever e tal. Fazia parte de projeto de iniciação científica, que era escrever artigo, coisa que ninguém fazia. aham. Ele falou, cara, essa menina aí tem potencial. Entendeu? Então, assim, foi. Então, tipo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e aí, contando um pouco da nossa história, Luiz, também que foi um encontro assim, Sim, aham. né? Que é legal de contar, gente, que assim, foi meu primeiro congresso maior que eu palestrei, que foi lá em Com Brasília. toques, né? Foi no Contox em Uhum. Brasília, em 2019, 2018? Que Ali eu ano acho que foi? foi final de 2018. Final de... Setembro, outubro de 2018. Isso, Foi foi isso aí. 2018, né? Aham. Tá. Nos conheceu lá. Foi assim, final de 2018. Daí eu fui palestrar meu primeiro congresso para tipo umas 400 pessoas. Perna tremia, braço tremia e eu tremendo lá e eu Ah, mas o incrível é que não não transpassava transparecia, nada, né? nada, Não, nada. Isso isso aí a é gente segura a incrível, não onda, sei, mas isso de né? uma maneira que, meu Não, Deus, isso parecia aí que que era um não. profissional já. Era a milésima palestra. Mas tipo assim, tô tranquilaça aqui, né? Eu tava tremendo. Aham, E aí eu me lembro lá que a gente começou a conversar, e aí o Caio e o Luiz, a gente se conheceu no congresso. Daí tava começando o Clinicorp, aham. Era e nosso segundo ano, 2018, né? segundo ano. E aí vocês me contaram ali, não sei o quê, põe um código e tal, pro pessoal se cadastrar, nananana. E aí a gente evoluiu um diálogo, acabamos nos tornando sócios Aham. inicialmente no projeto. Então, assim, isso é muito bacana. Hoje, eu estava falando antes pro Luiz, que assim, ver o que o Clinicorp se tornou, ver que todo mundo realmente usa e gosta e Uhum. faz diferença, né? Porque, gente, você ter um software completo, um software que te dá um apoio 360 graus, né? Uhum. Não existe. Sim. Então, assim, podem tentar copiar, né? Mas não existe igual, né? Não Não, eu acho que existe. aquela questão, assim, como você, né? A gente sempre está buscando alguma coisa que vai fazer diferença para quem está Exatamente. trabalhando com a gente, né? Então, seja para Exatamente um isso. paciente, seja para um aluno, seja para um cliente, né? Vai ser o diferencial. E os problemas nunca vão acabar. Nunca, Só que o problema nunca. sempre vai ser uma oportunidade. E é o nosso papel sempre aproveitar. Então eu acho que talvez a química, doutora Ana, eu acho que é muito isso daí que deu certo desde Exato, 2019, né? deu Então match, encaixou, deu né? um match muito Deu match. interessante. Vamos que vamos, vamos pra cima, vai dar certo, E foi entendeu? sempre assim, muito legal essa Que parceria. A massa, gente é muito cara. feliz, né? Sócia da Sim, Clinicorp desde sim, 2019, sou né? muito feliz E a com gente tem isso. muito para crescer. Tamo E junto. nessa linha, doutora, assim, depois de pandemia, passou a pandemia para cá, o que tem de novo, assim, o que na tua carreira também O que mudou? O evoluiu que evoluiu muito? aí nessa parte? Bom,
nessa fase de congressos aí, também pré-pandemia, pós-pandemia, eu Aham. comecei a palestrar muito, seja dentro do Certo. Brasil ou fora do Brasil também. Aí eu comecei a expandir os cursos para Portugal. Uhum. Então, em 2018, isso foi 2018 para 2019, mais ou menos, que eu comecei a ministrar os cursos lá e que Aham. era também o mato alto. Hoje já existem mais cursos lá, os Aham. profissionais já têm mais, né, mais acesso, entre outras coisas, mas na época não. Então eu ia a Portugal, para a Europa, receber alunos da Suíça, Madrid, tudo que é lugar, assim, Irlanda, em Portugal, né? Eu Aham. ia a cada 2 meses dar aula. Então, assim, eu tive uma repercussão internacional muito rápida Legal. também, Aham. né? Isso foi muito interessante na minha Uhum. carreira, porque as coisas foram evoluindo e eu acho que eu sou o tipo de pessoa, Luiz, que assim, como vocês, eu acho que isso reflete nos nossos negócios, que se for para fazer uma coisa, a gente faz bem feito. Uhum. Senão a gente não faz, É isso mesmo. sabe? Uhum. Então, assim, se não, vamos esperar o time perfeito, Uhum. sabe? Não existe time perfeito, mas a gente espera o momento certo, né? Isso aí. E Então, se for pra assim, encarar, encarar pular de cabeça e exatamente, trabalhar pra valer, né? exatamente, vamos com tudo. Então, assim, aí as coisas foram evoluindo muito rápido, carreira internacional também, dentro do Brasil foi crescendo uma velocidade muito rápida também. E, e o que que eu comecei, o que que eu observei muito daí? Movimentos de mercado, que é Aham. normal acontecer, né? As pessoas começaram a cada vez mais terem curiosidade sobre a área, Uhum. não só odontologia, abriu para outros mercados também, como biomedicina, a medicina já fazia, Sim, né? aham. Farmácia, enfermagem, E você biólogos, expandiu o teu público que estava primeiro expandi, focado para expandi. dentista, para área de odontologia, e acabou abrangendo muito mais. Eu expandi, na verdade, para todos os públicos que podiam fazer injetáveis, Aham. né? Então, assim, expandi cursos de pós-graduação, que a gente formou 7 turmas de especialização em ROF. Aham. A gente formou 17 turmas de residência, que era um curso Uhum. modular de 1 ano e meio, mais ou menos. E cursos livres que aconteciam de formas periódicas, assim. Uhum. Então, não era eu que ministrava todos os cursos, tinha um Certo. time, né, claramente. Mas sempre teve aquele gostinho assim, quero a Ana, Aham, quero a claro, Ana, claro, com quero a certeza. Ana, quero a Ana. Muitas pessoas estavam ali e Por compraram mim, o curso da. exato, pela Aham. Ana. E a Ana é uma pessoa só, né? A Ana não consegue estar em todos os Curso não lugares ao escala, né? A mesmo não ser que tempo. seja online. A não ser que seja online. Exatamente, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo Aham. tempo, né? Então, assim, aí claro, o movimento foi acontecendo de uma forma natural, né? Uhum. As pessoas compreendendo também que não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, logicamente. E aí, daí evoluiu muito rápido, assim. Então eu comecei a ver ao mesmo tempo, daí eu acho que é interessante um assunto que é bacana a gente falar, Luiz, que assim, ao mesmo tempo, claro, me formei em odonto, depois fiz a SP, um mestrado em harmonização, Aham. depois eu cursei biomedicina, então assim, poxa, tem uma bagagem, Claro. sabe, muito Uhum. grande. Então assim, o que eu comecei a notar muito do mercado? E não é desmerecendo profissionais, muito pelo contrário, mas é para as pessoas terem consciência de Uhum. algumas coisas. Eu acho que não é tempo. Não é tipo assim, ah, tô na área há 10 anos, outro tá 2. Não é essa a questão. Tem profissionais que estão há 2 anos e são excelentes. Aham. Não é esse o ponto, entende? Mas eu acho assim, poxa, às vezes a pessoa vai lá, faz um curso com você, copia uma apostila, começa a dar aula semana que vem. Uhum. Que experiência clínica ela tem? Que Sim. bagagem ela tem? Uhum. E aí você precisa muito escolher quem você quer que esteja ao seu lado, né? Quem você quer como mentor? Aham. Quem você quer? Você quer contratar um software que está no mercado há quase 10 anos ou um software que está há 1? Quem vai Uhum. te dar mais suporte? Sim. Entende? Então, assim, eu acho que isso também é um ponto de. E eu comecei a observar muito isso. Então, assim, eu tenho um orgulho gigantesco de como eu formei muita gente. Eu tenho alunos meus que hoje dão aula, palestras, Aham. estão aqui no CIOSP palestrando e tenho orgulho de ver eles Fica muito palestrando, feliz com sabe? isso, Fico né? muito Aham. feliz. Eu nunca fui uma pessoa egocêntrica, assim, de tipo, ah, não, tá, não. Sou eu e mais Sou eu, ninguém, né? não, eu quero que Aham. as pessoas brilhem, que todo mundo brilhe, todo mundo seja feliz dentro da área. E você, eu acho que não tem coisa melhor, sabe, Luiz? De, tipo assim, eu já recebi muita mensagem. Cara, você transformou minha vida. Eu tava perdida dentro da odontologia ou dentro da biomedicina, eu ia largar a carreira, tava pensando em abrir uma academia. Tipo, Uhum. umas coisas aleatórias, assim, e você mudou minha vida. Aham. Então, assim, pra gente
conseguir ter a dimensão do quanto... E às vezes a gente não tem essa percepção, né? É isso mesmo. Você, tipo, é uma coisa natural. A gente acha que acabou ali, né, acabou naquele curso, e não o que aquilo Isso, causa mas realmente assim, na mudança na pessoa, né? exato, tô conseguindo faturar mais, tô dando uma condição melhor pra minha família, botei meu filho num colégio melhor. Então, assim, tipo assim, o que mudou a vida da pessoa? E eu acho que daí, Luiz, quando você consegue entender de coração mesmo, assim, que não é mais sobre você, e sim, é sobre o outro, é sobre o quanto você impacta a vida do outro, o quanto você influencia e gerencia, né? Enfim, de certa forma, lá na ponta, o paciente, querendo ou não, que está sendo atendido pelo seu aluno, o aluno que tá, do aluno do seu aluno vai pra cadeia. Sim, sim. Aí você já entendeu tudo, sabe? Que eu acho que a nossa área da harmonização, ela é uma área fantástica, só que ela é uma área que tem-se muito ego. E eu nunca fui uma pessoa egocêntrica. Eu sempre fui uma pessoa acessível, uma pessoa falante, uma pessoa comunicativa, desde que a gente se Sim, a conheceu. gente conhece, mano, faz tempo. 2019 parece ontem, né? Mas já Exato, passou mas gente, 6 anos aí, né? 6 anos, você entende? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa... E sempre desse jeito, isso é verdade. Nunca mudou, Nunca né? mudou. Então, assim, eu posso estar onde eu estiver, eu vou ser a mesma pessoa. Eu acho que é por isso que o pessoal tá esperando aqui na porta pra bater foto, pra pedir autógrafo seu. Entende? Porque é isso. E aí as pessoas, assim, antes eu até tava palestrando, aí veio dois rapazes de Minas, eles falaram assim, não, porque a gente não é seguidor seu, a gente é seu perseguidor, você não tá entendendo. Aí eu comecei a rir, daí eu falei... Ele, não, você não lembra, a gente estava no congresso, não sei o quê, em Floripa no passado, não. Eu falei, é verdade. Ele, tipo assim, em todos os congressos que eu palestro, eles vão e eles... Daí eles são um casal e tal, muito massa. E eu falei, qualquer hora vão lá, né, conhecer a clínica, vai ser um prazer né, receber vocês. Então, assim, eles me falaram exatamente isso, cara, parabéns por você ser assim, parabéns por você não mudar o seu jeito. E por você, é por isso que a gente admira tanto. Além de você ser uma exímia profissional, né? Acaba sendo conjunto, né? Eu acredito que é um conjunto, Luiz, é um conjunto. e não é uma coisa palpável. Não, mas a não pessoa sente. A pessoa eu sente. acho que o teu público, eu acho que você consegue tantos seguidores em relação a isso daí. Mas é bacana, você não tinha escutado, hein? Os perseguidores, né? Perseguidor, real, ele falou brincando, mas ele falou assim, não, a gente sempre não, lá. não, ele falou assim, só pra te dizer, vamos fazer, a gente tá aqui fora esperando fazer foto, eu não tinha me tocado, né? Aí ele falou assim, só pra te explicar, a gente não é seu seguidor, a gente é perseguidor. É muito mais, é e muito começou mais. a rir, deu, tá, massa, isso E eles ficam muito felizes com isso daí, né? Então eu acho que isso é muito legal, né? E claro, a quantidade de pessoas que você consegue atingir e mudar, isso eu acho que é motivador sempre, né? Acho que acaba sendo com a gente, né? O sucesso da clínica, né? O que eles vão estar fazendo, a clínica crescendo. Da mesma maneira, assim, quando a gente fala da questão de gestão, quando você traz a parte de mudar uma especialização, conseguir fazer muito mais coisa dentro da clínica, expande muito o horizonte de negócio. Com certeza. E a gente está falando de clínica odontológica, de estética, eles têm um impacto social muito grande, porque pode parecer que o business é pequeno. Mas ele vai Só que são muitas clínicas. E posso te falar uma coisa, Luiz, que ontem até a gente estava na CIMED, e o João Adib comentou uma coisa sobre isso. Ele falou assim, ele perguntou, tipo, quem já trabalhava na área, já usou milimetria, que não usou, enfim, né? Daí uma moça levantou e falou assim, eu uso, mas eu comecei agora porque a minha clínica é pequena ainda, é só eu, ele falou de funcionário, é só eu e uma secretária. E aí ele tava ali conversando sobre outros assuntos, e daí ele comentou assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer dentro de empresa, é tipo assim, não importa o tamanho da empresa, mas é como você gerencia ela, porque hoje você tem uma. Isso aí. Daqui a alguns anos, você pode ter mais funcionários, você pode ter mais uma clínica, você pode ter mais um business, e a vida vai evoluindo. E a maneira como ela está trabalhando aquela de uma pessoa... Exatamente, vai reverberar. Então, assim, o Clinicorp não começou com menos funcionários? Com certeza. Era começou eu, Caio, mais um. Exato, era vocês fazendo tudo. Pra mim também foi assim. Então, assim, e aí, se você e a gente vai acertando, aprendendo, errando, evoluindo. Sabendo que a gente está numa jornada, né? Exatamente. Legal. E isso é até uma coisa bacana, né? Você se aproximou muito também da indústria como um todo, né? Assim, durante esse período, a gente viu isso aí também nos últimos anos. Como é que você vê essa evolução da indústria, da técnica, dos insumos, materiais acontecendo? Legal. Eu vi todo o movimento de mercado, né? Eu vi o movimento das empresas
trazendo mais portfólios de produtos para o Brasil, que antes não era uma realidade. Eu vi novas marcas entrando, multinacionais entrando, que antes não existiam no Brasil ou não vendiam para... E você não era muito assediada por todo mundo? Sim, E como é que sim, escolhia com sim, quem sim. trabalhar e como fazia isso aí? Eu vou te dizer assim, isso é um assunto delicado, Eu né? imagino, eu É imagino. delicado falar sobre isso, mas assim, gente, eu por muito tempo, eu sempre mantive um grande relacionamento com todas as marcas, Aham. né? Então, assim, não vou citar nomes claramente, mas assim, em Ciosp, por exemplo, eram 12 palestras em 2 dias, Passando né? os estandes E ali, vamos que vamos, e cronometrado. vamos que vamos, então um Aham. pouco com cada marca e tal. Só que eu acho que chega um momento, Luiz, da nossa trajetória profissional e amadurecimento também, sabe? Que você começa a ver o que faz sentido. Certo. Entende? Então, assim, eu hoje me tornei partner, né, da CIMED, que é uma Que indústria que, legal. poxa, admiro demais a João trajetória. sensacional, né? Não, e é uma empresa, tipo assim, uma cultura vibracional. É tipo Aham. vocês, assim, um laranja e tal. Você quer viver aquilo, Aham. uma energia massa. Então, assim, eu acho que. E aí conectou muito, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que. Ok, eles estão entrando com a área de injetáveis agora. Só que, Uhum. como eu sei que todas as outras empresas eu acompanhei o desenvolvimento, Aham. entende? Então, assim, vai dar, já tá dando muito certo e Uhum. vai só avançar para um caminho muito bom, Sim. entende? Então, assim, são escolhas que muitas vezes a gente faz, Uhum. né? Claramente continuo com parceria com algumas marcas, né? Que não Aham. conflita diretamente, mas a gente acaba tendo um bom senso também de tipo, não, tô com você, tô com você. Tipo um casamento, né? Sim, claro, Quando com você namora, certeza. você tá com a pessoa, Aham, né? aham, é bem isso aí. Então, tô bem contente, assim, bem feliz com tudo que a gente tem desenvolvido, até porque é, eles, de certa forma, foi uma escolha, né? Então, assim, nos escolheram para ajudar a construir a marca. Que legal. E eu acho que isso que é legal, sabe? Tipo, cara, você ajudar na construção de uma marca Uhum. é muito massa. Aí você pode falar que com certeza da Clinicorp tem Exatamente! muito Tu da Ana entende? Laura lá. Aham, Exatamente. Então, exato. eu me lembro do início da Clinicorp, daí a gente lá trocando ideia, né? Enfim, Ajustando o sistema, colocando uma ficha nova lá, a ficha bastante nova, coisa. né? A Aham. gente conversava assim, tá, vamos fazer um. Lembra o pontinho de Sim, toxina? sim, aham, Né? com Ah, certeza. vamos, Ana, preciso de ajuda aqui. Como é que faz o termo de consentimento lá, os corrugadores, não sei o quê. Então, assim, gente, o Clinicorp também eu ajudei. Então, Aham. assim, hoje ver isso, então, eu trago isso muito em mim, que são valores para mim que são. Não é por. Entende, Luiz, que não é por grana, não Uhum. é por ego, é por princípio, Sim, sabe? sim. É algo que, tipo, é além, eu não sei. É E minha você conduta. consegue ver que aquilo ali vai Vai, avançar bem, vai ser vai. uma jornada bacana. Exatamente, Que legal, exatamente muito bom. isso. A gente fica muito feliz. E falando em futuro, o que você vê em relação a, assim, tudo que a gente está vendo acontecer no momento para frente, até dando aproveitar para dar Tá. conselho do que daqui a pouco com a quantidade de informação e alternativa que a gente tem hoje, Sim, sim. diferente do passado, porque a gente Sim, era sempre tá numa diferente. situação complicada, não importa a jornada. No início não tinha muita escolha, mas era muito receio do que iam ser, né? É. Depois as coisas foram mudando, Hoje os desafios são diferentes, são vou pensar diferentes, assim, né? O né? que você vê para o futuro, assim, até para dar uma ajuda para quem é isso. Uma pincelada pro pessoal, assim. Exato. Bom, gente, o que eu vejo para o futuro, assim? Eu acho que hoje o mercado ele expandiu muito, Uhum. tá? Tipo, muito mesmo, e isso é bom. Aham. Por um lado, mas sim por outro, É, pode ter uma guerra de tá? preço, algumas coisas assim que foi um pouquinho complicado, né? Exatamente. Então, assim, é bom porque, claro, todas as classes podem fazer Uhum. praticamente, né? Então, automaticamente as indústrias vendem mais Uhum. materiais, Sim. né? Tem mais investimento e da indústria como um todo no mercado. É um mercado bilionário que não Uhum. vai parar de E crescer continua crescendo muito bem, né? muito, Aham. porque quanto mais acessibilidade, aí a gente entra num ponto. Lá atrás, os produtos tinham um custo, Aham. teoricamente. Hoje, alguns ainda se mantêm com custo mais alto, mas hoje, vamos por esse médio, já entrou com uma acessibilidade um pouquinho maior. Então, assim, quanto mais acessível algo se torna, mais pessoas fazem. Aham. E É aí um a círculo corda virtuoso. continua Aham. girando, tu tá Sim, sim. entendendo? É o círculo, né? Então, assim, o que eu vejo, né? Eu vejo que é muito bacana, que tem muita gente fazendo,
Mas eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de cautela, isso falando para profissionais em relação à escolha de professores, né, que Uhum. estarão dando aula para eles, né, com quem você quer aprender, Uhum. com quem que você quer que seja seu mentor, que acompanhe você na jornada. E ao mesmo tempo, para o próprio paciente também escolher o profissional Uhum. que vai fazer a colocação. No final do dia, não vai escolher preço, pegar o melhor preço. Exato, E eu acho que porque também tem a questão de entender e escolher o profissional, aquele que fecha, no ponto de vista do que o profissional conecta, acredita também, né? exatamente, porque assim, quando você começa, na verdade, a entrar numa guerra de preço, e isso seja guerra de preço de curso, guerra Uhum. de preço de paciente, Aham. que antes da gente começar o podcast, a gente estava conversando um pouquinho Sim, sobre sim. isso. É, cara, se você entrou numa guerra de preço, é muito difícil você sair. Sim. Então, assim, hoje estou cobrando Botox, era 1.000, aí estou cobrando Botox 800, depois estou cobrando Botox 600, aí 400, sim, tua margem de lucro diminui para zero, você está diluindo com 300 ml de soro. O insumo continua ficando mais Mas caro. alto, o dólar Aham. aumentando, Aham. entendeu? Então, assim, e os profissionais, que daí é algo que daí o Clinicorp tem, auxilia muito também com a plataforma, mas os profissionais da saúde, principalmente formados, recém-formados e tal, não tem visão de business. Uhum. Entende? Não, não tem. Então, assim, a pessoa precisa, querendo ou não, e aí é um conselho que eu dou, porque eu sempre fui assim. Aham. A pessoa precisa entender mais do que técnica. A pessoa precisa ser curiosa. A Aham. pessoa precisa ser criativa. Ah, mas eu não sou curiosa. Aprende a ser, minha filha. Vamos atrás, vamos correr atrás. Ah, você não gosta de ler, não sei, escuta podcast, áudio, Tem livro, muita alternativa. sabe? Tem Aham. várias alternativas. Vê vídeo no YouTube, sei lá, faz Uhum. alguma coisa. Então, assim, você precisa entender um pouco sobre vendas, você precisa entender um pouco sobre gestão. Ah, preciso Aham. me tornar gestora, melhor gestora? Não, você é a técnica, mas você precisa entender um pouco. Claro. Você precisa entender sobre precificação. Você precisa entender sobre contratação um pouco também, Uhum. para contratar pessoas boas para o seu business, que Não façam o adianta seu melhor business fazer a melhor crescer. técnica do mundo se a secretária é mal educada com alguém lá na frente que Não já vai perder muita coisa. adianta. Então, assim, tipo, e não adianta você ter a melhor técnica do mundo se você usar um produto ruim. É. Tu entende uma coisa está No ligada à final do dia é uma outra? combinação, É né? uma Então a gente não, não, combinação. não tem como ser mais aquele profissional que conhece muito a técnica. Então a gente só especialista, tem que ser um especialista generalista, né? Geral. Então, assim, Luiz, a galera foca muito, e aí é uma coisa que é interessante, porque assim, o pessoal, eles veem assim, agora surgiu uma técnica ABX no mercado, Aham. tá? Aí o curso tá custando X, vou lá fazer, agora eu vou começar a ganhar grana. Tu tá Sempre entendendo? o próximo, sempre o Sempre próximo. próximo, Aham. agora eu vou começar a ganhar dinheiro, vou participar desse Aham. congresso aqui agora, Esse vai dar aqui vai certo, bombar. vai bombar. Mas, cara, não é isso, Aham. tu tá entendendo? Não é isso que vai te... Enquanto você não mudar o seu mindset, a sua cabeça para algumas coisas, de ter essa visualização, de conseguir, tipo, expandir tua mente para algumas Aham. coisas que são importantes, você vai continuando mais o mesmo. Sim. E é o que eu sempre digo, o sucesso, ele tem diferentes definições para as pessoas. Então, assim, sucesso às vezes é você ter mais tempo com a sua família. Uhum. Sucesso é atingir, tá aqui palestrando num CIOSP. Aham. Sucesso é ter um pouco, né, de mais grana, enfim, e ter uma condição financeira melhor. Então, assim, depende, mas você tem que ver o que faz sentido para você, entende? Então, assim, eu acho que o conselho que eu posso dar para as pessoas, sejam que estão iniciando ou que já estão na trajetória há um tempo e querem se desenvolver mais, ser curioso, Uhum. ter uma questão de humildade intelectual, sabe? No ponto de entender que, cara, eu não sei tudo e eu tô sempre E a gente aprendendo, continua aprendendo, né? porque a gente aprende um pouco todos os dias, Uhum. tá? E não só no quesito técnico, enfim, no quesito humano, né? A Aham. gente tá sempre aprendendo e se desenvolvendo. Buscar também equilíbrio entre lado profissional, lado pessoal, lado emocional, porque um CPF fraco, né? Ele não sustenta um CNPJ, não adianta. Uhum. Então você precisa estar com a mente boa, precisa estar bem emocionalmente. E buscar consumir conteúdos que vão além da parte técnica. Você só ser, é o que eu sempre digo muito em aula. Você ser um bom técnico, injetar ali um preenchedor não é difícil. Uhum. Entende? Você ser um bom técnico, você usar um produto bom, cara, isso é obrigação. Aham.
Gente, isso é obrigação com o paciente, não é mais diferencial nenhum. Isso é obrigação, você trabalhar com segurança, você Aham. usar, fazer asepsia, pelo amor de Deus. Isso é obrigação com o paciente. Agora, como eu vou conseguir me diferenciar da galera? Como eu vou conseguir agregar mais valor para o meu business, para minha clínica, para o se eu dou aula, enfim, seja para o que eu faço, entende? Então, assim, eu acho que é você ter essa visualização e conseguir de fato enxergar um pouquinho além, sabe? Legal. Eu acho que assim, Isso é essa parte do além que é muito bacana, né? Não ficar no mesmo, né? É não isso aí ficar que é no muito. mesmo. Cara, Uhum. senão, se você ficar no mesmo, você tá junto com a manada. Uhum. Tu entende? E sabe o que que eu noto muito, Luiz? Assim, as pessoas. A gente falou um pouco de ego antes dentro da harmonização. Aham. As pessoas acabam criando personagens, sabe? Tipo assim, ai, agora é um mundo cor-de-rosa, agora é Uhum. um mundo azul, um mundo lá, sabe? Um mundo não sei o quê. Cara, eu sempre fui autêntica e sempre fui eu. E Aham. sempre fui comunicativa e eu sou eu, tu entende? Então, assim, você não precisa. Ai, aí as pessoas vão lá, faz lá. Criar o personagem, não existe, Tipo né? assim, ai, Uhum. agora, tipo, vou vender um sucesso e tal na internet. Gente, por favor, não faça isso. Todo mundo tem uma trajetória e você tem que ter orgulho da sua trajetória, entende? Então, assim, todo mundo já passou dificuldade no início de carreira. Então, assim, ai, agora não sei o que, não sei o que, se a pessoa pinta e borda uma realidade que não existe. Então, assim, ou cria um mundo cor-de-rosa, do arco, sabe? Não existe isso. Então, assim, eu acho que você precisa ser você, ser autêntico e respeitar a tua curva de aprendizado, se inspirar em pessoas, Uhum. né? E ver esse além que a gente conversou para você não ser mais um. Porque hoje, como o mercado tá pulverizado, Uhum. se você não conseguir se diferenciar, você vai ser mais um, infelizmente. Legal. Eu acho que sim, isso é muito bacana, é muito legal. Isso você falou, né? Se diferenciar, buscando inspiração, mas sendo o que a gente tem na essência. Eu acho que isso é muito Exatamente. legal. Não, eu acho que não esquecendo, né, Luiz, assim, não, a gente nunca pode esquecer, na verdade, da onde a gente veio. Aham. É, olhar pelo retrovisor muitas vezes, né, que é importante fazer algumas reflexões. Claro, tem muito aprendizado na jornada, né? Nossa senhora. E ao mesmo tempo não perder a nossa essência, sabe? Não perder de fato quem a gente é. Que legal. Porque quando você perde isso, até fiquei arrepiada agora, Aham. tá? Porque eu acho que quando você perde a sua essência, cara, você perdeu quem você é. Você perdeu a sua identidade. E nada é mais. Nossa, eu tô toda arrepiada. Nada é mais bonito e único do que ser você mesmo e é o que te diferencia. Eu sou diferente, sei lá, da Joana, eu sou diferente da Maria por alguns motivos. E então, assim, o que te diferencia do outro é você É mesmo. isso aí. E Aham. aí, se você monta um personagem, você não tá sendo Acaba você. perdendo o diferencial ali, né? É Exatamente, isso aí. entende? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? E é algo que eu nunca mudei, nunca vou mudar. Você me conhece há 6 anos, já sabe. Aham. Daqui a 10 anos eu tá conversando, vai ser a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é isso, assim, sabe? Que eu gostaria de deixar de conselho e que as pessoas pudessem acreditar nelas mesmas um pouquinho mais, assim. Às vezes a gente duvida da nossa própria capacidade e põe o nosso intelecto e a nossa capacidade para jogo, sabe? Uhum. Será que é isso mesmo? Será que eu consigo? Cara, você consegue. Tá lá dentro já é só a gente explorar. Tu entende? Eu acho que uma vez eu estava escutando um podcast do Joel J, Aham. e ele falou assim, cara, a gente sempre diz assim, comece muito pelo porquê, né, Aham. etc. Tem um livro, O Simon come, Sinek é bem interessante. Aham. comece pelo porquê e tal, enfim, cara, mas assim, perfeito, eu acho que você tem que começar pelo porquê, só que a minha história eu não comecei pelo porquê. Eu comecei por um talento que eu vi que eu tinha. Então, assim, ele falou bem assim no podcast. Você sabia sem saber, na verdade. Exatamente, você vai descobrindo na trajetória, é muito Aham. bonito. Comece pelo porquê. O livro é sensacional e Aham. é incrível, eu falo muito sobre isso também. Mas assim, você precisa começar pelo seu talento ou pelo que você acredita, porque o esforçado, ele só vence o talentoso se o talentoso for É preguiçoso. isso aí.
Tu tá entendendo? Porque se você tiver o talento e for esforçado, meu filho, ninguém te segura. E não foi fácil, né, doutora? Quem te Fácil. vê hoje, essa pô, a doutora Ana Laura bombando e tudo mais, já estava lá quando a gente conheceu, mas foi uma jornada que teve muita pedra, muita coisa, muita Exato. subida. Não. E tipo assim, quando a gente se conheceu, eu já tava evoluindo, já tinha começado em Sim, sim. 2016, já fazia 3 anos, né, 2 anos e pouco. Então, assim, eu já tava, pô, era meu primeiro congresso, palestrando para 400 pessoas, já tava, né? Então, assim, já tava diferente, já faziam 2 anos, mas assim, já passei, né, uma trajetória e todo mundo passa. Uhum. E eu acho que a gente tem que ter orgulho disso, sabe, Luiz? De conseguir, assim, visualizar isso e olhar para trás, bah, olha onde é que eu cheguei, sabe? Muito legal, muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. A gente poderia conversar aqui o resto da tarde, com certeza, né, Nossa, doutora não ia faltar assunto. Ana? E assim, e claro, a agenda dela já tá uma loucura. Daqui a pouco já tem o próximo compromisso aí. Imagina. Assim, ó, obrigado mesmo por ter Imagina, participado. querido. A gente sempre Imagina. fica muito feliz de conversar e assim, receber você aqui no nosso stand. O stand enche quando você chega. Querido, E para quem não demais. conhece a doutora Ana Laura, também divulga um pouquinho mais, doutora. Como é que pode chegar até você, os seus cursos, o Pessoal, teu Instagram? claro, lógico que sim. Eu vou deixar meu Instagram, que é @doutora.analaurafontana. Lá vocês vão ver conteúdos que a gente posta, né? Sempre. Também tem o Instagram do grupo, que nós postamos tanto do nosso dia a dia clínico, né? Dos profissionais também que trabalham comigo, como em relação às mentorias, aos cursos, cursos online, cursos presenciais. E tem bastante conteúdo sempre sendo disponibilizado, até de forma gratuita, a gente faz bastante live também. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já perceberam que eu falo bastante, então você imagina um curso quanto que eu não entrego, né, Vai ser muito Luiz? bacana, vai entregar pra caramba. Então, assim, espero por vocês. Com certeza é um grande divisor de águas. E, Luiz, mais uma vez, muito obrigada por ter me recebido e eu poder também compartilhar um pouquinho da minha história um pouco mais com vocês. Sempre uma grande honra estar aqui com vocês. Pode ter Muito certeza obrigado, Ana. disso. Obrigado mesmo. Imagina. Valeu, galera. Tchau, tchau, pessoal.